Olá, que bom estar aqui com vocês novamente. Nesse módulo, Introdução à Comunicação Acessível para Jornalistas, examinaremos e discutiremos alguns conceitos básicos sobre acessibilidade e comunicação jornalística em redes digitais. Trago uma convidada muitíssimo especial para falar da evolução do jornalismo em redes digitais, que completa quase 3 décadas de existência. Estou aqui com Suzana Barbosa, ela é jornalista, pesquisadora, professora da Universidade Federal da Bahia e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online, o GJOL. Olá, Suzana, tudo bem? Obrigada por estar aqui enriquecendo o nosso curso. Olá, Carla, eu que agradeço pelo convite. E não sei se sou assim tão especial, não, mas estou aqui para colaborar com o curso, que é uma iniciativa das mais importantes. É sim, você é uma convidada muito especial. Gostaria que você comentasse conosco sobre a evolução do jornalismo digital e por que, na sua perspectiva, é imprescindível a gente pensar em acessibilidade no atual contexto. Bem, nós estamos em 2024, um ano iniciando, né? A efeméride, digamos assim, dos 30 anos, das 3 décadas de jornalismo digital, para nós no Brasil e para muitos outros países, né, fecha de fato em 2025. Mas 2024 já tem também aí algumas outras iniciativas completando seus 30 anos. E o que a gente vê, né, nesse processo de desenvolvimento do que começou como uma modalidade lá atrás, em 94, 95, que para muitos seria exatamente o futuro, mas que sempre despertou certa insegurança ou por parte de muitos, né, uma dúvida em relação àquilo que começava para o jornalismo numa nova frente que se abria a partir de uma tecnologia é, nova no uso comercial a partir da web, aí no caso a internet, e que nós sabemos que evoluiu e evoluiu muito rápido, e os desenvolvimentos que foram sendo alcançados durante aí esses anos e essas décadas foram grandes, né? No que diz respeito à estruturação dos sites jornalísticos, a própria o aprimoramento da narrativa com o uso daquilo que consideramos as propriedades essenciais do jornalismo, primeiro, né, pensando para a web, aí no caso da hipertextualidade, da interatividade, da multimedialidade, da própria questão da atualização contínua, né, do que isso viria como uma marca, né, de um corte da quebra da periodicidade de 24 horas para se colocar um conteúdo no ar. Claro que a transmissão ao vivo pela TV já foi um momento também importante nesse sentido, mas de maneira mais ampla, né, principalmente considerando o que se tinha naquele momento, principalmente as organizações jornalísticas, as empresas jornalísticas dedicadas ao impresso, que foram as que primeiro fizeram seu processo, né, de criação de sites na web. Então, nós tivemos esse aprimoramento no desenvolvimento, muita mudança, que tanto do ponto de vista da gestão, como do ponto de vista do profissional, do perfil do profissional, das habilidades requeridas para esses profissionais do jornalismo e de outros que compõem a redação, já que a gente está tratando de uma atividade que ela é interdisciplinar, mas no caso, jornalistas, né, tiveram que se adaptar muito, se atualizar e segue, porque isso está presente não só nessa profissão, como em qualquer outra. Então, passados esses anos, né, de muita mudança que foi tendo que ser processada in progress, o work in progress diário, e muitas mudanças naquilo que veio, não só a digitalização impôs, mas a convergência jornalística, a integração das redações, aí vem, né, toda a questão da participação dos usuários, da interatividade, das redes sociais,
do que começa a ter na questão do próprio tráfego dos sites, das métricas editoriais, dos algoritmos impulsionando a distribuição, a disseminação de conteúdos. Eu creio que o aspecto da acessibilidade, se a gente considera aí os últimos anos, principalmente, né, a gente está no 2020, de 2020 para cá, a gente tem talvez falado mais a respeito disso, porém, parece ainda muito de leve, né? Porque nós percebemos que, mesmo em alguns casos de grandes meios, essa temática ainda não está tão considerada, no sentido dos aspectos que possibilitem um acesso efetivamente mais expandido aos conteúdos de um site jornalístico, ou ele, tanto na plataforma web como nas suas versões, né, que são disponibilizadas, seja em PDF, seja nos aplicativos, seja os perfis em redes sociais. Nós já sabemos que existem funcionalidades que podem trazer muito mais esses aspectos da acessibilidade considerados. Então, me parece que se a gente pensa nas propriedades, nas características que tanto se fala e tanto se vem estudando ao longo aí desde que a gente também começa, né, no campo acadêmico as pesquisas sobre jornalismo digital, jornalismo na internet, o jornalismo online, o web jornalismo, jornalismo em rede, eu creio que temos como pesquisadores também um compromisso de nos voltarmos a esse aspecto da acessibilidade, considerando também, talvez eu creio, como uma propriedade importante, uma característica que vem se somar, mas que também permite olhar de maneira mais inclusiva para todos os públicos, né? E considerando também aquilo que diz respeito à diversidade. Isso tanto do ponto de vista das funcionalidades, do aspecto do que é um site ou os dispositivos, de como eles nos permitem o acesso aos conteúdos jornalísticos, mas também na própria consideração das pautas, né? Das fontes e como se trabalha a criação de conteúdo. Acho que não dá mais para ignorar. Na sua perspectiva, já que a acessibilidade poderia ser considerada uma das características, né, do jornalismo em redes digitais, como você entende, sendo professora, né, de jornalistas, pesquisadora e também atuando na profissão como jornalista, quais são os principais entraves? Isso você entende que está ligado a um tipo de capacitismo também? Eu acredito que a gente tem alguns fatores, né? Tem uma questão de cultura profissional, de como isso vai se incorporando. A gente tem percebido uma abertura, né, para a consideração de vários outros temas e das próprias editorias de diversidade, por exemplo. Mas eu acredito que isso tem a ver muito com o aspecto de gestão, no caso de empresas jornalísticas, do jornalismo comercial, tanto considerando o legacy media, como também algumas nativas digitais, que são novas, mas que às vezes também não passam batido essa questão. Uhum. Tem a relação com o capacitismo na medida em que também isso está na sociedade, né? Então, isso leva um tempo. No caso bom, eu sou jornalista, mas hoje eu atuo formando jornalistas. Então, por exemplo, no ensino do jornalismo é também um aspecto que vem sendo considerado e discutido, obviamente, mas mesmo assim de uma maneira talvez um pouquinho difusa, né? Vemos alguns colegas preocupados, sejam colegas aqui do Brasil ou de outros países. Mas, por exemplo, recentemente, no ano passado, creio que em dezembro, uma espanhola defendeu a sua tese de doutorado. Ela é uma pessoa com deficiência, quer dizer, ela é cega,
ela tem uma deficiência, ela atua na área como profissional na Fundação ONCE, na Espanha, e ela realizou uma pesquisa sobre as questões de acessibilidade, também considerando o ensino do jornalismo, que eu creio que ainda está mais, talvez, ainda um pouquinho mais distante em algumas, na maior parte, talvez, das universidades. Esse semestre, por exemplo, também em razão da pesquisa, né, que a gente, no caso do GEJOL, está desenvolvendo a partir do projeto Acesse Jó, por um jornalismo digital acessível, né, e inovador. Nesse sentido, eu já considero no próprio plano da disciplina esse aspecto para também levar essa questão para os estudantes. Nós, docentes, estamos também já no caso da UFBA, né, falando diretamente da UFBA, eu no último semestre que ministrei aula em 2022.2, porque o ano passado eu estive afastada para pós-doutorado, eu tive alunos com alguns tipos de deficiência que estavam em sala de aula. Essa é uma realidade que também nos afronta e nos desafia como docentes, né, naquilo que também a gente vai aprendendo no contato com esses estudantes. A própria Facom, né, tem a experiência com o próprio Ednilson, o Ednilson Sacramento, que faz parte do projeto Acesse Jó, que na conclusão do seu curso de jornalismo produziu um TCC, que foi justamente um manual para que os jornalistas pudessem saber mais como abordar a acessibilidade, as questões relativas à acessibilidade na cobertura, né? Ele estava falando da pauta. Então, eu acho que é um desafio muito grande para nós, né? Nós estamos com esse projeto em desenvolvimento, mas estamos aprendendo também. Digo, nós que temos uma equipe que é uma equipe grande, é uma equipe diversa, que a gente vem tentando observar melhor e produzir também materiais que possam colaborar de alguma maneira, né? Trazer algo que a gente consiga produzir de conhecimento e aquilo que vem também com pesquisa aplicada. Uhum. Suzana, a inteligência artificial hoje é um dos recursos que impulsiona, né, a transformação digital em uma série de aspectos. Como é que você vê nesse atual cenário a inteligência artificial, né, as funcionalidades, a possibilidade de se usar tecnologias e qual a correlação que você faz entre inteligência artificial e acessibilidade para produzir conteúdo acessível? Como que você vê essa nova tecnologia? Olha, Carla, eu acredito que a inteligência artificial, ou as inteligências artificiais generativas, sobretudo, nós sabemos que já estão tendo e terão um impacto muito grande para o jornalismo, como em outros setores da sociedade, e considerando a economia, a educação, né? E no caso do jornalismo, é também uma área que eu acho que, naquilo que tem de positivo, vai trazer recursos que certamente poderão aperfeiçoar melhor algumas funcionalidades e no desempenho das atividades, também para pessoas com deficiência, né? Com algum tipo de deficiência, seja ela de que foi principalmente profissionais do jornalismo nesse sentido. Eu creio que sim. Agora, a gente tem um desafio que aí, nesse caso, por exemplo, né, não só no que diz respeito à acessibilidade, é que hoje, quem são as empresas que dominam o desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial generativa ou inteligências artificiais generativas? São as empresas de plataforma, são as Big Tech. E a mim me parece que essa questão da acessibilidade também precisa ser considerada por elas, porque
No caso das empresas jornalísticas, das organizações jornalísticas, muitas não têm como fazer frente a esse desenvolvimento. Elas certamente vão adotar, vão conseguir agregar alguns recursos que serão gerados, serão provenientes, como a gente já está acompanhando atualmente, que são provenientes das plataformas. Então, me parece que esse é mais um ponto no qual nos chama atenção para que haja mais diálogo, cooperação, colaboração entre empresas jornalísticas, pesquisadores e as Big Tech, porque pelo que nós, e aí eu digo até pelo acompanhamento no desenvolvimento da minha pesquisa, que sobre jornalismo e plataformas, ou plataformização do jornalismo, nós sabemos que muitas empresas jornalísticas elas estão dependentes, em muitos casos, de recursos de financiamento que vêm das plataformas. Então, como fazer frente a tanta demanda que já existe para as empresas jornalísticas nesse momento, e elas sabem que elas precisarão também ingressar nessa esfera, seja adotando a partir de outras empresas ou as que têm possibilidade de desenvolver recursos de inteligência artificial, trazendo isso para a sua redação, né? Eu falo redação, entendendo redação como esse lugar hoje que é quase como uma redação distribuída, porque a gente sabe que após pandemia as organizações, as empresas jornalísticas, elas estão trabalhando no modo híbrido, um formato híbrido, então se tem uma redação muito mais distribuída, mas quando eu falo redação, é também para dar esse sentido de para onde converge, né? E o produto em si, porque ela pode ser uma redação distribuída, mas o produto se sabe para o qual se está produzindo, né? Seja aquilo que vai para o site, uma versão PDF, o que vai ser impresso, o que está nos perfis e redes sociais, né? Nós hoje vemos que algumas funcionalidades já podem ser empregadas a partir das redes sociais, por exemplo, a audiodescrição. Mas aqui no Brasil, eu não sei todos, mas assim, sabemos que a Folha emprega essa funcionalidade do Instagram. Mas se a gente olha outros perfis de meios jornalísticos, e aí, mais uma vez, tanto de empresas mainstream, legacy media, como nativas digitais, que não usam esse recurso da audiodescrição. Né? Grandes empresas, referências, não estão usando ainda. E mesmo algumas que são colocadas como meios nativos digitais inovadoras também não estão empregando. Então, por quê? Há uma invisibilidade para essa questão, de modo geral, né? Então, assim, creio que a inteligência artificial pode facilitar esses processos, inclusive, né, de funcionalidades para melhorar seja o acesso em como se faz a leitura num site a partir de tecnologias que com certeza poderão facilitar e, com isso, ampliar muito mais, principalmente os públicos para o consumo de conteúdo jornalístico, porque, como nós sabemos, as pesquisas vêm demonstrando, nós temos um afastamento do público, né? Mais geral, falando de um público de maneira mais ampla, do consumo de meios jornalísticos ou um consumo que é dito como incidental, e mais desafiador ainda é chegar aos públicos das camadas da geração Z, das gerações mais jovens, que muitos vão consumindo, como outros adultos, pessoas já que estão no mercado de trabalho, profissionais liberais, que consomem seguindo aquilo que o algoritmo indica para elas. Então, elas não vão diretamente em uma busca ativa por conteúdos jornalísticos. Então,
É por isso que eu creio que essa aliança, uma possível aliança de mais colaboração, de mais equilíbrio e seja equitativo entre empresas de plataforma, empresas jornalísticas, né, poderá facilitar. E também a abertura para os pesquisadores, porque há empresas jornalísticas, meios jornalísticos, inclusive nativas digitais, que a gente poderia considerar que já nascem com uma outra perspectiva, num contexto que já era de digitalização, já se compreende muito mais, mas que, por exemplo, se fecham a pesquisadores. Não permitem, nem estar na redação para observar. Não, por exemplo, consideram a possibilidade de realização de entrevistas com representantes desses meios, para nós acadêmicos. E eu estou dizendo isso porque há pouco passei por uma situação dessa, que me pareceu, me chamou muita atenção. Então, eu acredito que tem um aspecto das inteligências artificiais generativas que poderá virem a colaborar muitíssimo para essas questões de acessibilidade, mas há que envolver, que compreender melhor esses contextos, né? Porque a gente está falando aqui, eu estou falando do Brasil, você também como uma pesquisadora no Brasil, nós sabemos da existência de leis nesse aspecto que resguardam as pessoas com deficiência, né, para que tenham acesso e que, enfim, mereçam efetivamente esse respeito às leis, mas a gente não tem exatamente tão diretamente observatórios, por exemplo, para se perceber como está sendo cumprida. E, nesse sentido, no caso da comunicação, no caso do jornalismo, me parece que é também outro ponto de que a gente precisa ter atenção e fazer com que também a sociedade perceba, e essas entidades que defendem também são direitos, né? E o jornalismo precisa considerar isso, claro. Então, acho que tem ganhos. Não vou falar dos perigos, das questões éticas que também envolvem, a gente sabe, não é? E dos riscos, etc. Mas acredito que há o potencial para efetivamente trazer benefícios nesses aspectos para o público com demandas de algum tipo de acessibilidade para consumo de conteúdo jornalístico para consumo e também considerando o aspecto do produtor desse conteúdo, os jornalistas, porque também temos jornalistas com alguns tipos de deficiência. Sim, muito obrigada, Suzana. Obrigada pela sua participação. É um prazer tê-la conosco, enriquecendo o nosso curso. Espero vocês no próximo módulo. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada a todos e a todas.